Paz do Senhor, Igreja de Deus, que satisfação enorme mais uma vez estar com você, agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Estamos juntos nesse programa maravilhoso, Escola Bíblica, aqui pela TV ADNP. Pegue aí a sua lição, vamos a mais um tema desse trimestre, lição de número 3, cujo tema é Não terás outros deuses. Vamos então ao texto áureo da lição. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4. Vamos para a verdade prática? Que maravilha! A verdade prática é: o primeiro mandamento do Decálogo é muito mais que uma apologia ao monoteísmo. Trata-se da soberania de um Deus que libertou Israel da escravidão do Egito. Amados irmãos, alunos, professores, nessa síntese, nessa pré-aula, gostaria de falar a vocês que eu estou muito feliz por essa rica oportunidade dada por Deus de estar mais uma vez com você, de estar mais uma vez sendo canal de bênção para a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida e a minha vida. Vamos então para o objetivo geral. O objetivo geral dessa lição é amar a Deus, temê-lo e adorá-lo de todo o coração e sinceridade. Vamos para os objetivos específicos, aproveitando a lição como nosso manual, é claro. O primeiro objetivo é explicar a autoridade da lei. O segundo objetivo é informar que o primeiro mandamento explicitava o anúncio de que havia um único Deus. O terceiro objetivo é mostrar a exegese do primeiro mandamento. E o quarto objetivo é apresentar a relação entre o monoteísmo e trindade. Quero aproveitar também e ler o ponto central. Deus é um ser singular, por isso a nossa adoração e devoção devem ser exclusivas. Amém. Meus amados irmãos, a primeira lição que devemos aprender sobre os 10 mandamentos é que eles refletem o caráter de Deus. Os mandamentos é a revelação da vontade de Deus ao seu povo. E nessa lição, que trata do primeiro mandamento, nós veremos que a preocupação de Deus para que o seu povo cumprisse a sua vontade, ela é tão notória que se aplica em todas as épocas do povo de Deus. Vamos ao primeiro tópico, a autoridade da lei, e o subtópico é a fórmula introdutória do Decálogo. Para anunciar Moisés a lei, a sua vontade, a fórmula que tanto aparece em Êxodo como Deuteronômio é: então falou Deus todas essas palavras. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus. Essa é a introdução do Decálogo. Por que será? Se pegarmos o contexto de Israel no Egito, onde existia vários deuses, eles não falavam. E mesmo assim, aquele povo obedecia esse suposto, a suposta vontade desses deuses. Mas antes de anunciar, antes de se revelar sobre a sua soberana vontade, Deus deixa bem enfático que o texto nos diz que Deus falou. E se Deus falou, é pela sua misericórdia. E se Deus falou, devemos obedecê-lo. E se Deus falou, devemos testemunhar sobre isso. E se Deus falou, também devemos falar. E se Deus falou,
devemos ser sempre gratos por ele ter falado. Essa é a fórmula introdutória para não deixar dúvida que é um Deus soberano revelando a sua vontade a um povo escolhido. O segundo subtópico é as partes do concerto. Jeová era a parte principal, o Deus que se revelava ao homem, o Deus que fez todas as coisas, criador do universo. Agora aparece como a primeira parte desse concerto. O texto diz: o Senhor, Deus. E a segunda parte, amados irmãos, Israel, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus para receber o decálogo, era a segunda parte envolvida nesse concerto. Começa por Deus e abrange totalmente Israel. Israel foi uma nação escolhida dentre todas as nações. A eleição de Deus em escolher Israel revela que Israel é parte integrante desse concerto e que Deus é a parte central e se revela ao seu povo. O terceiro subtópico, o Senhor do Universo, é para mostrar que aqui não se trata de um Deus que vai agir só com Israel, um Deus tribal, um Deus que vai deixar as outras coisas aleatórias. Deus é criador do universo, ele tem um controle de todas as coisas, não só do seu povo, mas também de todos os homens. E ele é Senhor. Vamos então para o subtópico 4, a libertação do Egito. A segunda cláusula que aparece nessa libertação é Deus falando que tirou Israel da casa da servidão. Assim foi estabelecido o concerto de Deus. A Bíblia diz em Êxodo que o clamor do povo chegou até Deus, e Deus não quer que o seu povo sofra, seja humilhado. Esse cativeiro egípcio já se passara há muito tempo, então Deus os tirou daquela servidão e os libertou totalmente, porque o Egito prefigura hoje para nós o mundo e Faraó prefigura para nós o diabo. Faraó reinava no Egito, hoje o diabo reina no mundo. E assim como Deus libertou Israel da escravidão do Egito, Jesus Cristo nos libertou da escravidão do mundo. Vamos à síntese do tópico primeiro. A autoridade da lei está manifesta na fórmula. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: a autoridade da lei está naquilo que Deus decretou, naquilo que Deus revelou para o seu povo. Vamos então ao segundo tópico, que é o primeiro mandamento a qual nós estamos tratando essa lição. O primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. O subtópico diz que é um código monoteísta. Deus está incentivando, de certa forma, o seu povo, está lembrando o seu povo, está ordenando o seu povo de que ele é o único Deus, que não existe outros deuses. Ele é o único, que nós não devemos, em hipótese alguma, dar a nossa atenção, a nossa adoração a outro Deus, entre aspas. Esse mandamento era fundamental para Israel, para que Israel adorasse somente o Deus verdadeiro, aquele Deus que realmente os tirou do Egito, não o bezerro de ouro, que não tem poder de tirar nada, não existe. O segundo subtópico é idolatria do Egito. O Egito em si já era uma terra de deuses. Como empregavam alguns antigos sábios egípcios, Taneterum, que é terra dos deuses.
Existia Deus Sol, Deus Lua, Deus da fertilidade, Osíris, Mênfis, Ra, entre outros deuses. Essa idolatria, praticamente, Israel presenciou durante 400 anos. E aí, a cadeia, para nós entendermos, é o subtópico 3, como Israel preservou o monoteísmo de Abraão. Como foi preservado isso? Se tinha uma coisa que Israel fazia, era pastorear ovelhas. A atividade de Israel preferida, muitos pastores de ovelhas. E isso era uma abominação para o Egito. Tanto é que o povo de Israel ficou separado em Gozen, uma cidade específica só para essa atividade. E daí Moisés entendeu a comunicação de Deus em ser único. E já começa então aí a introdução de uma teologia monoteísta, e que Israel deveria praticá-la com muito afinco. A síntese do tópico 2 é: a ideia principal do primeiro mandamento exprime a singularidade e a exclusividade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para o terceiro tópico, que é exegese do primeiro mandamento. Nós vimos que o mandamento ele é um código monoteísta, e qual a definição disso? Então agora nós vamos entrar na exegese desse primeiro mandamento. Quando Deus pede para Israel não ter outros deuses diante dele, a palavra hebraica é Areim e Elohim, e refere-se sim aos falsos deuses, mas ela também é um substantivo que se aplica ao Deus verdadeiro. O termo Elohim, substantivado, é aplicado ao Deus verdadeiro, como também aos outros deuses. Só que no primeiro caso, o caso de Deus, expressa o conceito universal, ou seja, expressa a magnitude de Deus, Criador de todas as coisas. Uma observação que eu quero colocar para vocês entenderem esse subtópico para aplicarmos é: quando Moisés viu que a sarça ardia e não se consumia pelo fogo, fogo precisa de combustível. E a sarça não se consumia com aquele fogo, e o fogo não apagava. O que Deus estava revelando ali de antemão para Moisés era o seguinte: que Deus não precisava de ninguém, não precisa de artifícios, não precisa de nada, Ele é Deus. O fogo ardia, mas não dependia da sarça. Mas a sarça não se consumia, porque o nosso Deus é Deus. E nada muda isso. O segundo subtópico é o ponto de discussão. Esse ponto de discussão, amados irmãos, acontece por causa da expressão diante de mim, usada no versículo, que em hebraico é alpanai, que tem significados amplos, como além de mim, acima de mim, do meu lado. E muitos usam esse significado para dizer que, desde que não seja diante de Deus, você pode adorar outros deuses, né? Totalmente equivocado essa tese, totalmente errado. É um engano sem precedente algum. Não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Os ídolos nada são no mundo. Os ídolos muitas vezes são demônios. Os deuses só existem na mente das pessoas. Quando nós não aplicamos, quando a pessoa não aplica os princípios do Deus que revelou os 10 mandamentos, ela vai aplicar os princípios de um Deus diferente. O que acontece na nossa sociedade? Aprovação do aborto, tantas coisas erradas, tão
tão distante, desvirtuado do sentido dos mandamentos de Deus, mas há só um único Deus, poderoso e exaltado para todo sempre. E o subtópico 3 é o politeísmo. Lembrando que poli vem do grego, que quer dizer muitos. É um termo grego muito usado. E theos, que significa Deus, politeísmo, muitos deuses. O Egito era uma terra de muitos deuses. A Babilônia, toda a cultura ocidental era cercada de vários deuses. Israel não, teria um único Deus. E a diferença entre os deuses e o Deus de Israel é que os deuses eram falsos. E Israel, o Deus de Israel, verdadeiro. O politeísmo do Egito era a prática constante deles. E a preocupação de Jeová com seu povo era que adorasse somente a ele. A síntese do tópico 3, então, é: o politeísmo é a prática da adoração a mais de uma divindade. Esta fazia parte da cultura dos cananeus e dos povos da antiguidade. Como eu disse, todos os povos antigos tinham no seu contexto religioso vários deuses. Se criava Deus praticamente a cada ano, a cada instante. Deus do sol, Deus da lua, Deus da fertilidade. Quando nós lemos os relatos bíblicos, nós reparamos que os inimigos de Israel, às vezes, acreditavam nesses deuses. E quando Israel era obediente a Deus, a glória de Deus, o Deus único, prevalecia. E às vezes dava a impressão que as nações, quando subjugavam Israel, era porque os seus deuses estavam vencendo. Era uma prática da cultura de cada nação achar que quando se vencia uma guerra, que o Deus estava guerreando. Mas para Israel também era assim. Salmo 46 diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos Exércitos estava com Israel. E ele merecia ser adorado como único Deus. Vamos então ao quarto subtópico: os mandamentos, os estatutos e os juízos. O subtópico tem o título: o monoteísmo. Monoteísmo é a prática de adoração a uma divindade única, a um Deus verdadeiro. Mono, único. Teísmo, Deus. Quando o Senhor revelou a Moisés todo o concerto, toda a lei, o Senhor tinha uma preocupação muito grande com o seu povo, que estava subjugado há muito tempo no Egito. Então a preocupação de Deus é bem notória nas suas leis, nos seus mandamentos, porque Israel estaria agora pronto para conquistar novas terras, ser um povo exclusivo de Deus, um povo que enfrentaria lutas, mas teria a vitória do Senhor. E cada nação que conquistasse, com certeza, Israel não poderia ceder à cultura daquela nação. A preocupação de Deus nos seus estatutos, seu juízo, seu conserto, era isso para com o povo de Israel, com o futuro de um povo sadio espiritualmente. O subtópico 2 é o maior de todos os mandamentos. Note que o versículo diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Deuteronômio 6,4. Jesus ratificou isso. Não existe outro Deus além do Deus de Israel, além do Deus da igreja. E este é o maior de todos os mandamentos, porque quando nós adoramos a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é Senhor sobre nossa vida financeira, sobre nossa família, sobre nossos projetos, sobre a nossa própria comunhão com Ele. É bom lembrar, tem um fato interessante,
quando o Senhor revelou quem ele era para Moisés, se usou o tetragrama YHWH, porque não existia vogais, nem na tradução. Então chegou a definição, se acrescentasse vogais, sairia o nome Jeová, mas os teólogos abrangem que é melhor dizer Yahvé, Javé. E o Senhor se revelou a Moisés como eu sou o que sou, porque as outras nações tinham nome conforme fosse a sua área de atuação. Amon-Ra, Osíris, Deus do Nilo, mas o Senhor, ele é o que é, Criador. Ele não é Deus só de plantas, não é Deus só de estrelas, ele é Deus de todo o universo. E o maior mandamento para o maior ser é que nós reconhecemos que ele é o único e soberano Deus. Amém. O terceiro subtópico é a trindade na unidade. Quando a palavra único, Senhor, foi usada aqui, o hebraico indica uma unidade composta. Uma tradução mais certa seria o Senhor é um. É o mesmo termo usado quando o Senhor diz que o marido e a mulher são uma só carne. Para você ver ali a junção dessa morfologia de palavra. E aqui se aplica também a Trindade. O nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é um só. E nós o adoramos nessa condição tão maravilhosa. O Novo Testamento tornou explícito que o Filho de Deus já estava manifestado para toda a humanidade. A sinopse do tópico 4 é: o monoteísmo é explicitado na frase: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais tarde foi citada por Jesus como parte do primeiro grande mandamento, Marcos 12, do versículo 30 ao 31. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o primeiro mandamento, ele estabelece o monoteísmo, a adoração a um único Deus e verdadeiro Deus. Mas da mesma maneira que ele estabelece o monoteísmo, ele também estabelece a obediência de Israel. Porque reconhecer o Senhor como único Deus implica em ser obediente a esse Deus, ser fiel a Ele. O primeiro mandamento também vai ligar uma cadeia estabelecida de exclusividade. Não era só Israel, que era um povo zeloso, escolhido dentre as outras nações, para ser exclusivo na terra para Deus. Mas Deus também se manifestou para que Israel tivesse Jeová como exclusividade única, aquele que guia, aquele que rege, aquele que controla a vida do seu povo. E hoje nós temos assim muita dificuldade em entender outros deuses. Na época dos egípcios, eram os deuses que eles criaram. Na época antiga, foram criados vários deuses para a condição da época. Hoje, quais são esses deuses que nós não podemos colocar diante do nosso Deus? Porque aí estaremos quebrando um primeiro mandamento. A esposa de C.S. Lewis, Joy Davidman, em um dos seus escritos, seus livros, ela diz o seguinte, que na modernidade nós temos 3 deuses: a posição social, o prazer e os pensamentos e ideias da sociedade. Nós não podemos colocar isso diante do nosso Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é a exclusividade do seu povo e nós somos um povo exclusivo dele. O primeiro mandamento implica nessas lições maravilhosas. O primeiro mandamento abrange tudo isso.
A preocupação de Deus é revelar ao seu povo, antes de mais nada, e dizer: eu sou o único Deus, Israel. Não há outro. Nunca houve e nunca haverá. Que você possa aproveitar bem essa aula. Ela está assim bem explicativa sobre o primeiro mandamento, e com certeza Deus vai edificar mais a sua vida. Deus vai abençoar mais o seu ministério. Esse é o meu desejo, com certeza é o desejo de Deus. Que Deus os abençoe nesse dia, lembrando que esse é o primeiro mandamento. Não existe outro Deus. O nosso Deus é único, soberano e verdadeiro. Ele rege todas as coisas, controla o universo e a terra. Que Deus os abençoe nesse dia maravilhoso e que a graça do Senhor esteja convosco. Amém.